Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a esta mesa redonda do Jornal Económico. Nesta sexta-feira olhamos para o nosso Quem é Quem na Consultoria em 2022, o anuário do JTE que está a partir de hoje nas bancas. Comigo tenho três líderes deste setor para perceber como está a consultoria a evoluir e a mudar neste mundo, que também ele está em transformação. Do meu lado, Rui Lavado, Head of Consulting da Mazars, Bernardo Maciel, CEO da Unit Consulting e Pedro Baltar, diretor do Gabinete de Consultoria da Start PMS. Sejam os três muito bem-vindos uma vez mais ao Jornal Económico. Rui Lavado, quais são os principais riscos que identifica para a atividade dos consultores este ano e daqui para a frente? Sabemos que é uma era de proliferação de riscos. Certo. Bom, em termos de riscos, existem, de facto, grandes transformações em termos de tendências e termos de pressão de transformação nas empresas e nas organizações. Eu diria que os principais, há três fatores que estão neste momento a influenciar muito as decisões ao nível das organizações, que são, de facto, ainda o tema da pandemia, a questão da inflação, que neste momento tem taxas muito elevadas e prevê-se que se mantenha, e também o tema da guerra na Ucrânia, que vai introduzir alguma instabilidade na envolvente de negócios. Aquilo que são as principais forças de transformação para as empresas e, de certa forma, colocam alguns riscos, estão relacionadas com... há uma pressão enorme para a transformação tecnológica, há uma pressão muito grande para, quer da parte dos consumidores, quer da parte dos acionistas, quer da parte quer na vertente regulatória, para os temas ESG. E depois, de facto, há outros temas mais específicos, como a questão da cibersegurança, Há até quem considere, quando olhamos para este nosso quem é quem, que muitas consultoras estão a ficar para trás neste caminho digital. Consultoras, não acredito, porque digamos, é quase um aspecto de sobrevivência das próprias consultoras. As consultoras têm de saber responder às ansiedades dos seus clientes, têm de os ouvir, têm de os conhecer bem, e por isso, de facto, é um caminho que é incontornável. Por isso, se ficarem para trás, dificilmente vão poder ter desempenhos que se considerem aceitáveis. Bernardo Maciel, o Rui Lavado tocava aqui numa temática e numa tendência interessante que também identificamos no nosso anuário, que é crescente peso da importância das temáticas ESG no trabalho das consultoras. Como é que olha para esta temática toda? Não só das consultoras, todas as empresas, como sabemos, estão com metas apertadas nesse sentido. Os critérios ESG já têm vindo a ser falados há algum tempo. Na verdade, já há bastantes anos se falava sobretudo do tema mais ambiental e já era uma preocupação. Falámos muito de economia circular também já há alguns anos e, portanto, já era uma temática que as empresas já iam estando atentas, nomeadamente as maiores, com outro tipo de recursos. Começou a haver foi uma pressão maior do ponto de vista regulatório, como o Rui dizia há pouco, para que as empresas comecem a implementar estas medidas. Se o tema ambiental na sustentabilidade já se ia olhando de alguma forma e também havia um conjunto de regras já apertadas para isso, nomeadamente no contexto europeu e nas cadeias de valor, à medida que vão impondo essas regras às empresas maiores, subsidiariamente em toda a cadeia começa a haver essa pressão. Nas outras componentes, no social e sobretudo no governance, há uma atenção especial. Costumamos dizer que naquilo que são as PMEs, naturalmente e de uma forma menos estruturada, o governance está sempre na ordem do dia, nem que seja pelo tema sucessório, a parte da transição familiar, há essa preocupação da sustentabilidade da organização no futuro. É verdade também que o contexto recente, seja da pandemia, seja agora do contexto do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, mete também essas temáticas em cima da mesa, nomeadamente o tema das cadeias de abastecimento, a preocupação com a continuidade. A própria crise energética. E a crise energética, obviamente, também é agarrada a isso. Pedro Baltar, nesta bolha de realidades, com as tendências que o Rui Lavado bem identificou e com este peso da influência de certas temáticas mais do que outras, como é que isto tem alterado a relação das consultoras com os clientes? Há um maior grau de exigência do outro lado? Há um maior grau de exigência, há uma necessidade de nos adaptarmos àquilo que são as necessidades que os clientes nos apresentam. Há também a necessidade de procurarmos aquilo que são as suas ansiedades
E, nesse sentido, há a necessidade também de termos uma atenção maior àquilo que são os pormenores e arranjarmos soluções à medida para aquilo que os clientes nos pedem. Estas duas questões e tudo aquilo que está na ordem do dia leva a que as consultoras tenham que ter uma adaptação constante, quer às necessidades dos clientes, quer àquilo que vai sendo os objetivos que vão sendo colocados, quer nos quadros comunitários, quer nos quadros europeus, quer nos quadros internacionais. E agora também o nosso governo foi colocando novas ideias para os próximos anos, com as novas linhas de financiamento. Todas essas linhas de financiamento vão dar respostas a isto que eu, quer o Rui, quer o Bernardo, foram falando, quer a transição digital, quer a transição à eficiência energética. Tudo isso vai ajudar a que todo o impacto da guerra na Ucrânia, o impacto do Covid, venham a ser diminuídos e consigamos dar melhores respostas àquilo que são as ânsias das empresas. E consideram os três que todo este ecossistema de linhas de financiamento, de medidas propostas, convém referir que estamos num ano em que o Orçamento de Estado vai começar a ser implementado a partir do dia 1 de julho, portanto é um orçamento, como o Ministro das Finanças disse na apresentação, para os últimos 6 meses do ano e não para o ano todo. Que constrangimentos é que isto traz às empresas com que trabalham? Rui. Bom, de facto, as empresas, em primeiro lugar, nós anualmente lançamos um barómetro junto dos boards das empresas. Este ano, aliás, no final do ano passado, lançámos um barómetro que entrevistou cerca de mil executivos de topo nas empresas e de facto, há um sentimento que há uma resiliência bastante forte nas empresas. Isto agora, independentemente dos apoios e do facto de, como referiu, que... Uma resiliência transversal. Sim, que o Orçamento de Estado, obviamente, vai ser implementado para os últimos 6 meses do ano. E é recorrente ouvirmos isto todos os anos, quando chegamos à altura do Orçamento de Estado, ouvirmos as empresas queixarem-se de que não há medidas suficientes. Este ano não foi exceção. Sim, com certeza, ainda por cima o contexto é muito adverso e, nesse sentido, as empresas, obviamente, pretendem captar todos os apoios que puderem. De qualquer forma, também há um sentimento dentro das empresas que há bastante resiliência para encarar, digamos, estas adversidades. E isto surgiu, fundamentalmente, até pelo facto das empresas terem vivido já um momento de adversidade, foi o momento da pandemia, terem conseguido ultrapassar, em grande medida, esse contexto, o que dá, de facto, ou melhor, também o facto da pandemia ter, aparentemente, a pior vaga já ter passado, mas vamos ver. Mas isto, obviamente, dá um sentimento de capacidade de responder e recuperar a situações mais adversas. Ainda que, obviamente, os apoios são fundamentais, particularmente se as situações de adversidade, de facto, forem de tal ordem, em termos de dimensão, que obviamente, nesse caso, eu acho que é muito importante as empresas poderem contar com esses apoios. Bernardo Maciel, e como é que, no papel de consultores, apaziguam também as ansiedades e sem dúvida, frustrações que se notam nas empresas, porque são tempos controversos, tempos incertos e, em certo ponto, até voláteis. Portanto, imagino que caiba aos consultores conseguir apaziguar e também criar esse foco e até instaurar resiliência nas empresas. A pandemia foi um bom ground testing para essas capacidades, mas não será a última ocasião para as usar. Bem, na verdade, se nós recuarmos algumas décadas, as empresas portuguesas em concreto têm tido um conjunto de desafios acrescidos. Se puxarmos algumas décadas atrás, o aparecimento dos tigres da Ásia, os países emergentes da altura, fizeram uma concorrência forte a um conjunto de setores tradicionais, tiveram que se reinventar. Mais tarde também com a queda do Muro de Berlim e o crescimento económico, um conjunto de países, hoje grande parte deles pertencentes à União Europeia, também trouxe uma concorrência acrescida. Portanto, esta necessidade urgente de se reinventarem
tem feito muito parte daquilo que é o dia-a-dia das nossas empresas. E evidente que a resiliência acaba por ser uma característica importante. Os apoios são fundamentais. Eu diria que este contexto, eu vou chamar a curto prazo, 2 anos para trás, é de facto mais imprevisível. Tudo aquilo que eu disse atrás era sempre planeamento económico, portanto percebia-se isso, pelo menos os mais audazes iam percebendo essa evolução. A pandemia e o conflito armado não estaria na perspectiva de ninguém e, portanto, quem está mais preparado, sim. Agora, eu penso que isto introduz nas empresas de uma forma definitiva a necessidade de permanentemente se reinventarem. Aquilo que antes, mesmo até para nós enquanto consultores, em que o paradigma era um bocadinho mais estável, em que trazíamos conhecimento às organizações, hoje temos um tema que é as organizações estão mais bem preparadas e o nosso desafio aumenta e, por outro lado, também a imprevisibilidade daquilo que vem à frente também. E, portanto, aquilo que nós temos que ser capazes é de nos pormos muito ao lado das empresas para ajudar a encontrar aqui soluções. Relativamente ao tema dos fundos, eu costumo ser otimista, eu acho que nunca houve contexto tão favorável. É evidente, se olharmos para estes 6 meses, como dizia, é diferente. Foi especial, mudou o governo, mudou o ano, o orçamento, haveria sempre um orçamento novo e há este tema do conflito que, de facto, cria aqui um período de tensão acrescida. Mas, do ponto de vista geral, seja ao nível do financiamento, seja até ao nível dos incentivos fiscais, eu acho que há um contexto bastante favorável para que as empresas possam, de facto, apostar naqueles temas que falávamos, da transformação digital, da parte toda da sustentabilidade, do tema até dos mercados internacionais, para continuarmos a vingar numa alternativa. Pedro Baltar, estava a vê-lo aí a acenar às palavras do Bernardo Maciel. O Bernardo referiu que tudo isto que estamos a falar instaurou nas empresas uma necessidade enorme de se reinventarem constantemente. Mas se as empresas têm que se reinventar constantemente, também as consultoras passam a ter que o fazer e muitas delas estão preparadas para isso? Claramente, as consultoras nos últimos 2 anos tiveram que estar preparadas também elas para ser resilientes, não é? O contexto do confinamento, a necessidade de trabalhar à distância, a necessidade de continuar a trabalhar, ou seja, manter a atividade normal. Muitas das consultoras tinham trabalho em termos internacionais e tiveram que o continuar a fazer. E, portanto, tudo isto foi um pressuposto de nos adaptarmos constantemente àquilo que são as necessidades do mercado. Claro está que os desafios que as empresas têm nos próximos tempos levam a que tudo aquilo que são temáticas como a transição digital. Porquê? Porque existe cada vez mais necessidade de planear melhor, de digitalizar toda a atividade, de desenvolver toda a atividade, tendo em conta a inovação digital é muito importante. Portanto, nós temos que ajudar as empresas a entrar nessa realidade. E para entrarem nessa realidade, têm que conseguir financiamentos e, conseguindo esses financiamentos, vão conseguir alavancar e continuar e alterarem-se no seu pressuposto de atividade no mercado. Eu só queria falar aqui uma coisa em relação ao orçamento. Aquilo que eu acho é perderam-se 6 meses de trabalho, não é? Perderam-se 6 meses em que as empresas não tiveram possibilidade de se alavancarem, porque tivemos 6 meses sem orçamento, mas embora toda a gente diga que o novo orçamento tem ali algumas lacunas, também acho que não era fácil fazer um orçamento muito melhor. Portanto, o orçamento que vem dá algumas respostas, não dá todas, mas acreditamos que no prazo... Bernardo Maciel está mesmo a dizer que mais do mesmo não é necessariamente mau. Exatamente. E, portanto, o grande desafio das empresas passa por se estruturarem para poder dar resposta àquilo que são os desafios que o PRR e o Portugal 2030 vão colocar nos próximos tempos. E, portanto, há aí um grande trabalho a ser feito por parte das consultoras e pelas empresas. Rui Lavado, empresas de dimensões diferentes, consultoras também elas de dimensões diferentes. É frequente, nos últimos 2 anos temos vindo a ouvir falar do vosso setor que se vai assistir cada vez mais a uma consolidação. E quando falamos destes desafios todos que ultrapassamos nos últimos 2 anos, os desafios que aí vêm com os fundos europeus, é frequente perguntarmos-nos se as consultoras mais pequenas têm capacidade de resposta e se não ficarão um pouco ofuscadas pelo trabalho ou pela dimensão das consultoras maiores. Eu queria a sua opinião, mas também gostava de ouvir o ponto de vista do Bernardo e do Pedro. Bom, as consultoras mais pequenas normalmente cobrem áreas muito específicas de nicho e eu acho que existirão sempre essas bolsas de especialidade. prestação de serviços, de especialidade,
que de facto, normalmente são preenchidos por este tipo de empresas. Mas, de qualquer forma, há um esforço e é visível por parte das grandes consultoras, mesmo a nível global, de incorporar cada vez mais. Isto tem muito a ver até com a tipologia dos temas que são interessados pelas consultoras, mas há uma preocupação cada vez mais de angariar competências e reunir um conjunto de competências. E basta comprar uma consultora para angariar essas competências? Não basta. Basta um primeiro. Aliás, pode nem ser necessário comprar uma consultora, porque pode ser um crescimento orgânico e há outros meios também de incorporar determinado tipo de capacidades e competências. Mas, obviamente, comprar é uma opção, sem dúvida, mas não basta também só comprar. É preciso comprar e saber integrar quer as pessoas, quer as competências naquilo que já é, digamos, a operação normal dessa mesma consultora. Bernardo e Pedro, acham que essa tendência da consolidação do setor se vai verificar ou em Portugal especificamente? Eu prever o que virá é-me difícil. Agora, fazendo um bocadinho uma análise daquilo que são os desafios que nós vamos tendo, eu acredito honestamente que as pequenas, e chamando pequenas ao grande número de consultoras que estão em Portugal, num contexto internacional... As próprias empresas também são, na sua maioria, pequenas. Exatamente. Temos uma agilidade que eu acho que junto das PMEs, daquilo que é o mercado tradicional em Portugal, é mais fácil. Aquilo que o Rui dizia faz todo sentido, que é, há pequenas consultoras que têm umas áreas de conhecimento bastante relevantes e, portanto, essas terão sempre o seu espaço. Há outras formas de crescer via aliança, via parcerias, em que continuamos a dar respostas. Mais importante do que a aquisição, que era um bocadinho o ponto que o Rui dizia, a aquisição é mais um fenómeno financeiro da própria rentabilidade e da dimensão das organizações, mas há formas de dar resposta a isto. Eu acredito que as pequenas têm um desafio maior, é evidente, temos que nos adaptar muito mais rapidamente àquilo que o mercado vai exigindo. Agora temos uma proximidade e uma agilidade que eu penso que é imbatível. Agora, fenómenos nós trabalhamos a área do corporate finance também, e o M&A é um fenómeno internacional. A parte do compra e venda de empresas tem crescido, mesmo pressões de fundos de investimento, é um fenómeno global que não deixa nenhum setor isolado, e o setor da consultoria faz parte também deste bolo. Pedro Baltar, 2023, eu gostava de lhe perguntar a si, mas depois vou aos seus colegas de painel. 2023 para o setor da consultoria, o que é que se prevê? E a nível de principais desafios, já aqui falámos de alguns, mas... Um grande desafio é aquilo que eu já repetidamente disse aqui, que é os quadros comunitários, não é? O que vem, e ajudar as empresas a planear esses quadros comunitários e ajudá-las a atingir os objetivos. Nós outro dia estivemos num evento com a senhora Presidente da CCDR e ela dizia que mais do que conhecer os quadros comunitários, há que sensibilizar as empresas para estarem preparadas para aquilo que aí vem, porque, como sabemos, as respostas têm que ser bastante rápidas. Outro desafio que eu acho outros dois desafios que eu acho que são muito importantes para as entidades consultoras é conseguir ter recursos humanos adaptados e adaptáveis. E retê-los, mantê-los motivados. E quando eu falo adaptados e adaptáveis, ou seja, ter recursos humanos que tenham a capacidade de dar respostas e de ouvir os clientes e dar as respostas que os clientes querem ouvir. E preparados para aquilo que é a realidade que aí vem. E para isso também, para eles estarem preparados, também as entidades têm que estar preparadas e têm que se estruturar e têm que dar ferramentas, e ferramentas não é só computadores, é ferramentas também de trabalho, de análise, que permitam dar respostas cabais aos clientes. Portanto, e por fim, a última coisa que eu queria dizer é, vai existir agora um fenómeno, novamente, porque os mercados vão abrir, os mercados internacionais, que é o fenómeno de internacionalização das empresas. E eu acho que nós, consultoras, temos a obrigação de ajudar os empresários e as associações empresariais a poder dar outro tipo de respostas, mas nós próprios também temos que ir à procura de novos mercados, a procurar mercados emergentes. E, portanto, essa é outra perspectiva que eu acho que 2023 vai trazer e que nos vai obrigar a estar bem estruturados e a ter bons recursos humanos. Rui Lavado, concorda? Sim, concordo, sem dúvida.
Como é que resolvemos este imbróglio do talento? Sempre que falamos com as consultoras, é uma questão que vem à baila, que é difícil atrair talento, muito porque a própria profissão deixa de ser atrativa, ou deixou de ser para uma nova geração de profissionais. Como é que as vossas empresas e os vossos colegas de setor pretendem responder a esse? Bom, eu acho que, de facto, é preciso dar uma importância muito grande às competências e à capacidade de liderança e dotar, de facto, ser capaz de mostrar que as pessoas se podem desenvolver e se podem dotar deste tipo de competências nas organizações que nós representamos, não é? De facto, tem que haver uma capacidade de comunicar valores, um propósito, missão, etc. E garantir que há um desenvolvimento das pessoas dentro da organização para que elas se sintam atraídas. Eu não sei se... a profissão de consultoria acho que não é uma profissão que perdeu interesse nas gerações. Nós vimos bastante interesse. Há maior exigência por parte dos profissionais, particularmente dos jovens profissionais. É bom porque isto, obviamente, apresenta um desafio às nossas empresas e aqui, obviamente, vamos ter de melhorar também e há uma pressão para melhorarmos e, de facto, porque é isso que vai fazer a diferença depois na capacidade de atrair e de reter os talentos. Bernardo Maciel, quando aqui nos voltarmos a reunir daqui a um ano, para o Quem é Quem 2023, estaremos numa situação melhor para o setor ou estaremos a falar dos mesmos desafios que falamos este ano? Se estivermos numa situação igual para o setor, ou seja, com desafios pela frente, estamos seguramente numa boa situação. Nós temos claramente aqui dois desafios, um mais externo, que é como é que perante esta volatilidade constante nós vamos continuar a ser relevantes para os clientes, e eles continuarão a ver-nos valor acrescentado naquilo que nós fazemos e mesmo na nossa proposta de valor nós conseguimos apresentar-nos competitivos. Depois, internamente, o tema das pessoas, como já falámos aqui, na prática, continua a ser uma profissão que eu acho entusiasmante. Lidamos com setores muito diferentes, com desafios cada vez mais diferentes, perdoem-me a mais difíceis de resolver. Mais difíceis, mas intelectualmente desafiantes, e isso as pessoas valorizam bastante. Nós temos apostado muito em informação para as pessoas que temos. É difícil recrutar, acho que é um tema para todos no mercado. Nós temos feito muita formação para tornar aliciante também o que temos para apresentar na Unit. Criámos agora, também partilhando, há cerca de umas semanas, lançámos o Next Generation Unit, que é uma espécie de um board de sombra da direção, na prática para tudo o que é a equipa abaixo dos 30 anos. Criamos um board da mesma dimensão, que na prática discutirá com o board principais desafios estratégicos, ter alguma agenda paralela, na prática aproximar aqui, apesar de termos um board relativamente jovem, com uma média pouco acima dos 40 anos. É frequente vermos muitas empresas a criarem até o cargo de Head of Youth. Portanto, aqui Sim. a gerir a própria juventude quase como um departamento. Nós tentamos puxar de outra forma, que é, nós vamos tendo desafios, vou dar um muito simples, que é o tema do teletrabalho. Para mim, que tenho 47 anos, o teletrabalho tem uma perspectiva que para um conjunto de pessoas que eu lá tenho com 20 e poucos anos é completamente diferente. Portanto, eu estar a arbitrar se é um dia em casa e 4 no escritório, exatamente ao contrário, é quase um golpe de sorte. E, portanto, se isto é uma coisa difícil, tudo aquilo o que é o ambiente de trabalho, o que é que me satisfaz na compensação, o que é que eu vejo até do ponto de vista do negócio, porque hoje, presumo que vocês devem ter a mesma realidade, as pessoas vêm muito bem preparadas, vêm muito mais bem preparadas do que nós vinhamos há 20 anos atrás. E, portanto, nós, se não nos aproximarmos daquilo que são as nossas iniciativas estratégicas, alargando aqui a discussão, aí seguramente perdemos o comboio mais do que a própria transformação digital, que essa faz parte do nosso dia-a-dia. E, portanto, criámos este órgão na prática para aproximar as gerações e tentar também, obviamente, reter aqui talento, as pessoas sentirem-se desafiadas a coisas adicionais que não só a resolução dos problemas dos nossos clientes. Porque a verdade é que se é mais difícil para vocês recrutar, para estas pessoas é mais fácil conseguir uma oferta melhor no mercado, até porque o Pedro falava da internacionalização das empresas, mas também temos que referir a globalização do talento, no sentido em que um consultor português já não está limitado às consultoras portuguesas e pode trabalhar para qualquer uma em qualquer local do mundo. Isso levanta também problemas para vocês ao nível, imediatamente, no remuneratório, porque a capacidade de competir com muitas empresas internacionais ainda não está ao alcance. Estará, acham? Eventualmente? Eu acho que aí naturalmente terá de haver aqui um processo de convergência que pode demorar mais ou menos tempo,
De facto, mas há de facto esse fator competitivo do mercado internacional, mas de qualquer forma também há uma importância, e aqui nós temos que sempre destacar os diferenciadores do facto de estar a haver uma presença local, haver uma estrutura onde um profissional se pode desenvolver, nomeadamente a interação com outros profissionais, que é algo que é extremamente importante para o desenvolvimento profissional de uma pessoa e aí para o desenvolvimento da sua carreira, e isso é mais difícil muitas vezes conseguir capturar num ambiente 100% remoto e à distância. Por isso, é isso, e temos que lutar com as armas que temos. E, de facto, de qualquer forma, eu acho que faz parte do processo de globalização. Tem de haver aqui digamos, uma convergência entre aquilo que é a nossa realidade com as realidades internacionais, particularmente ao nível da Europa. Muito obrigado, Rui Levado. Obrigado, Bernardo Maciel e Pedro Baltar. Estas questões que aqui tivemos a debater num curto espaço de tempo estão mais aprofundadas no Quem é Quem na consultoria em 2022. O nosso anuário do Jornal Económico pode ler já hoje em jornaleconómico.pt ou nas bancas ao longo da próxima semana. A nossa conversa fica por aqui, mas esta e outras estão disponíveis para ver e rever sempre que quiser na JTV. Da minha parte é tudo. Fique bem e tenha um bom fim de semana.